por falar em bases sólidas do rock and roll, é claro que eu vou falar para vocês aqui em primeira mão agora tudo que rolou no Monsters of Rock 2023, a 7ª edição de um dos maiores festivais de rock and roll aqui no Brasil. O Monsters of Rock é o seguinte, é uma parada surreal. Foi a minha primeira edição, a 7ª edição do evento, né? Eu estava com a minha companheira Vanessa Vieira, que já tinha ido na edição de 2015, onde tivemos algumas lendas aí, né? Quase teve um Motorhead cancelou às pressas por conta do estado de saúde do Lemmy, que veio a falecer no final daquele ano, e o Ozzy Osbourne, que quebrou tudo naquele festival, entre outras bandas que fizeram o espetáculo valer. E não foi diferente desta vez no Monsters of Rock no Allianz Parque, lá na Barra Funda, em São Paulo. E é o seguinte, eu quero falar bastante do Monsters porque vou bater nessa tecla do rock and roll ser para sempre, né? E isso ficou claro. Tivemos grandes eventos. Eu até vou registrar isso na coluna dessa semana, dessa quinzena, no Jornal Mauá Hoje e na Big Rock and Roll. Vou falar bastante sobre o Monsters of Rock. E eu vou falar em primeira mão aqui para vocês sobre a minha coluna, que eu registrei alguns dados de todas as bandas que tocaram, né? Tivemos a Doro, né, que é uma grande cantora, ela é uma metal queen, mano, não tem o que falar, ela é gigantesca, assim. Ela abriu a jornada roqueira no Monsters of Rock por volta das 11h30 da manhã. Vale ressaltar a pontualidade do Monsters of Rock. Os shows aconteceram exatamente no horário certo. Meu, isso foi incrível. A troca de palco. Mas vamos começar a falar da Doro. A Doro que foi sensacional. Ela trouxe grandes clássicos da carreira dela. Ela foi uma das primeiras cantoras de metal do mundo, cara. Sensacional. Um carisma sem igual. Conseguiu contagiar o pouco público que ainda existia no estádio, porque tinha pouca gente esse horário da manhã, né? Mas já tinha uma galera. E ela conseguiu cativar essa galera. Depois veio a Symphony X, que também foi bem legal, né? Que trouxeram aí um metal um pouco mais melódico ali, né? Um vocalista um pouco quanto irreverente, né? Algumas paradas diferenciadas. Depois nós tivemos o Candlemas, que é uma banda que substituiu, teve o peso para substituir aí o Saxon, que é uma lendária banda que não pôde tocar, infelizmente, por conta do guitarrista da banda, que decidiu se aposentar e se afastar dos palcos recentemente. E aí a banda não conseguiu assimilar as datas e teve que cancelar a turnê pela América Latina. E o Candlemas fez isso com total qualidade, né? Os caras que são um dos pioneiros do Doom Metal trouxeram aquela sonoridade um pouco mais sombria para os palcos do Monsters of Rock, deixando todo mundo um pouco mais apreensivo entre jaquetas de couro e barbas brancas. Muito bom, foi bem legal, cara. Depois começaram as atrações principais. Aí vale destacar o Halloween, que, cara, eu nunca tinha visto um show do Halloween e foi sensacional, né? Os caras, uma pena só que o show do Halloween foi muito de dia. Se fosse à noite, eu acho que seria ainda mais incrível por conta da iluminação. Mas, cara, o Halloween é sensacional no palco. 3 vocalistas históricos da banda que estão juntos, né? Que é o Michael Kiske, o nosso querido Ant Darius e o Kai Hansen, né? Os 3 presentes na banda na formação atual, e eles se dividem no palco e é muito louco. 3 guitarras, peso total, super melodia, né? E o power metal do Halloween, né? Entre as abóboras que pulavam entre a plateia, né? Várias abóboras pulantes, muito legal. Super performance. Aí depois do Halloween sobem ao palco as lendas do Deep Purple. E aí, galera, eu sou obrigado a falar pra vocês que o meu coração não aguentou. Eu tive que chorar, eu fui às lágrimas com o Deep Purple. Por quê? Porque ao longo dos seus 77 anos, o nosso querido Ian Gillan foi capaz de me levar às lágrimas. Ian Gillan, Ian Peace, cara, esses caras são geniais, eles são pré-históricos, cantam demais, meu Deus do céu, o Ian Gillan canta muito, ele é muito, muito fora da curva, saca? E assim, o Deep Purple, o mais legal foi ver clássicos do Deep Purple, né? Highway Star, que eles abriram o show, Perfect Stranger, Smoke on the Water mesmo,
Rush, entre outros sons do Purple, que a galera cantou em coro, o estádio já estava lotado, tomado, e todo mundo em coro cantando as músicas do Purple. E aí você vê o quanto o rock and roll tem uma base sólida, e o quanto as pilastras do rock, elas são rochosas de verdade, elas não vão cair, por causa que já são mais de 50 anos de história. 50 anos que o estádio lota e canta as músicas dos caras. Aí você imagina o que passa na cabeça do Ian Gillan, do Ian Pace, né, dos outros integrantes da banda, o quanto isso mexe com os caras, cara. E sensacional, e claro, não teve como não me emocionar, né? Eu postei bastante nas minhas redes sociais, dá pra galera curtir lá no @Thiago Zonato. E aí tivemos as duas principais atrações da noite. Primeiro o Scorpions, com um palco super tecnológico, cara, sensacional, não tem o que falar. O Scorpions mistura essa questão da tecnologia com aquele rock mais clássico da banda, e isso é muito louco, né? E também leva muita emoção, principalmente nas baladinhas. Wind of Change não tem como não chorar, né? Still Loving You, você fica ali arrepiado de estar naquele momento, a entoação do coro da galera, né? E aí, como eu falei, o palco, né, super com várias cenas de LED e tudo mais, os telões, né, que super interagem com a banda, cara, é sensacional. O show do Scorpions, eu posso dizer aqui, cravar, que é uma das maiores atrações do mundo. E aí depois do Scorpions, dos grandes alemães do Scorpions, aí vem realmente o show que é considerado por muitos críticos o maior espetáculo da Terra, que é o show do Kiss. E eu sou obrigado a afirmar que é o maior espetáculo que eu já vi na minha vida. Nada igual ao Kiss. Pirotecnia, muita performance, né, dos integrantes. Gene Simmons e o nosso querido Paul Stanley são geniais, eles são gigantes, né? É um show, é um filme você assistir o Kiss, é diferente você assistir o Kiss. E eu fiquei muito emocionado e ainda estou em êxtase de ter visto o Kiss pessoalmente. É muito louco isso, cara. E foi o último show do Kiss, né, em São Paulo. O Kiss está na sua End of the Road Tour, a sua última turnê, infelizmente, mas assim, tudo tem um tempo, né, e o tempo dos caras está chegando ao fim. A gente sente isso sim em alguns timbres do Paul Stanley, né, o próprio Gene Simmons, que ele fica até mais paradão, mas são fenômenos que a gente tem na Terra e vão ficar para sempre, cara. E a música do Kiss vai tocar por mais 100, 200, 300 anos, quanto tempo durar a humanidade, isso você pode ter certeza. E aí no final do show acontece um fato super histórico, que o nosso querido Paul Stanley beija sua guitarra dourada e a quebra para as milhares de pessoas que estavam ali no estádio lotado. E isso foi sensacional, ver um roqueiro do quilate de Paul Stanley quebrando a guitarra. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, a emoção toma conta de mim, eu não tenho nem o que falar. Como eu amo o Kiss e como eu amo o rock and roll. Eu só tenho a agradecer aos mestres que estavam lá presenteando todos o público presente com toda essa maestria. Foi sensacional, muito bom. E aí, é claro que o Kiss encerrou a noite com esse som que eu vou rolar aqui pra vocês, e foi muito legal. E tudo isso que eu falei aqui pra vocês vão acompanhar na íntegra na Big Rock and Roll, também no Jornal Mauá hoje, na minha coluna, e no Rock Drops especial da semana. Cada dia eu vou falar sobre uma banda que rolou no Monsters of Rock, edição 2023, a 7ª edição do Monsters of Rock. E aí você acompanha nas redes sociais lá no @Thiago Zonato, no @Big Rock and Roll. Belezura? Então vamos curtir um Kiss aqui, claro, depois de tanta emoção. Meu Deus do céu. Agora 2 horas e 45 minutos. Rock and Roll All Night, aqui no Melhor Rock de São Paulo. E aí, curtiu? Então, dá aquele like, se inscreve aqui no canal do Tarde Rock e não deixa de ativar as notificações para você estar sempre recebendo as principais notícias do mundo do rock. Fechou, rock and roll?